Antes de nos colocarmos em oração, aquietemos o coração por um instante. Que este não seja apenas mais um momento religioso, mas um encontro sincero com a voz de Deus. Há palavras que transformam destinos quando são ouvidas com atenção, e hoje o Senhor deseja alinhar nosso coração com o dele. Ao olhar para um novo ano que se inicia, muitos fazem pedidos, traçam metas e desejam mudanças. Mas existe um princípio simples, profundo e poderoso que pode tornar 2026 um ano verdadeiramente marcante. Escolher viver não apenas para si, mas para servir. Um ano não se torna extraordinário apenas pelo que conquistamos, mas pelo impacto que causamos na vida de outras pessoas. Quando decidimos, dia após dia, acrescentar valor à vida de alguém, algo começa a mudar dentro de nós. Servir não é se diminuir, é permitir que Deus flua através das nossas atitudes. Às vezes, servir é fazer pelo outro aquilo que ele não consegue fazer sozinho naquele momento. Outras vezes é apenas estar presente, ouvir, encorajar, sustentar com amor. Existe uma alegria que não nasce do sucesso, mas do propósito. As pessoas mais felizes nem sempre são as mais aplaudidas, mas quase sempre são aquelas que aprenderam a amar servindo. É possível ter tudo externamente e ainda assim sentir um vazio profundo por dentro. Mas é raro encontrar alguém que vive para abençoar e permanece preso à amargura. Jesus nos mostrou que a verdadeira grandeza no reino de Deus não está em ser servido, mas em servir. É nesse caminho que a vida encontra sentido, paz e direção. Se essa palavra falou com você, escreva amém nos comentários e declare que 2026 será um ano guiado pelo propósito de Deus. Existe um padrão espiritual que atravessa toda a palavra de Deus. A alegria verdadeira nasce quando paramos de viver apenas para nós mesmos. O mundo ensina que grandeza é posição, visibilidade e reconhecimento. Mas no reino de Deus, a lógica é outra. A grandeza é medida pelo amor demonstrado através do serviço. Jesus não apenas ensinou isso com palavras, ele viveu esse princípio de forma prática e profunda. Aquele que era o Filho de Deus, cheio de glória, escolheu se aproximar das pessoas comuns. Ele caminhou entre os simples, tocou os rejeitados, acolheu os esquecidos e se apresentou como servo. Em Marcos 10:45, ele declara que não veio para ser servido, mas para servir e entregar a própria vida. Isso revela algo poderoso. Servir não é sinal de fraqueza, é expressão de maturidade espiritual. Quando escolhemos colocar pessoas acima do ego, Deus começa a agir de maneiras surpreendentes. Corações são tocados, vidas são restauradas e muitas vezes somos nós os primeiros a sermos transformados nesse processo. Há um tipo de alegria que só aparece quando o eu deixa de ser o centro. Quando ajudamos alguém sem esperar retorno, quando fazemos o bem sem aplausos, algo do caráter de Cristo é formado dentro de nós. É nesse lugar que a vida ganha leveza e significado. O próprio Jesus disse que deu exemplo para ser seguido. E o exemplo dele foi o da humildade ativa, do amor que se move, do serviço que se doa. Isso revela o que realmente importa para o coração de Deus. Se você deseja viver essa verdade, comente glória a Deus e declare que escolhe o caminho de Jesus. Muitas pessoas iniciam um novo ano acreditando que liderança é chamar atenção, construir uma imagem forte ou fazer com que outros sigam seus planos. Essa mentalidade é comum, mas não é a sabedoria do reino de Deus. Existe um caminho mais profundo, silencioso e transformador, onde a influência nasce do cuidado e o impacto vem da entrega. Quando você decide ajudar alguém a chegar onde precisa, Deus cuida do que você ainda nem consegue ver. Esse princípio está alinhado com a maneira como o Senhor age. Ele frequentemente derrama provisão sobre aqueles que escolhem viver com o coração voltado para fora e não fechado em si mesmos. Servir não é uma estratégia para receber algo em troca, é amor em movimento, é permitir que o caráter de Cristo seja formado em nós.
Quando colocamos pessoas em primeiro lugar, descobrimos que Deus supre nossas necessidades no caminho, não porque estamos buscando recompensas, mas porque estamos andando em obediência. Jesus viveu isso de forma tão clara que, mesmo entre os discípulos, quando surgiam disputas sobre quem seria o maior, ele apresentava um padrão completamente diferente. Ele não competia por posição, ele se colocava como aquele que serve. Essa postura quebra o orgulho, silencia a vaidade e constrói um coração semelhante ao dele. Um servo verdadeiro entende que o valor da vida não está no status, mas no impacto. Ele escolhe amar mesmo quando isso não traz reconhecimento. Ele entende que servir pessoas é uma forma direta de honrar a Deus. Se você sente no coração esse chamado para viver diferente, escreva "Eu escolho servir" nos comentários. Para viver uma vida de serviço, é necessário algo fundamental: intencionalidade. Se não escolhemos servir de propósito, acabamos vivendo de forma automática, e quase sempre o automático nos leva ao egoísmo. Não é preciso esforço para se tornar centrado em si mesmo. Isso acontece naturalmente. Mas amar, servir e cuidar exigem decisão. Todos os dias somos convidados a fazer uma escolha silenciosa: olhar apenas para nossas próprias necessidades ou levantar os olhos e perceber quem está ao nosso redor. Uma vida intencional começa com perguntas simples, mas poderosas. Quem eu posso ajudar hoje? Quem precisa de uma palavra de ânimo? Quem está carregando um peso sozinho? Muitas pessoas esperam sentir vontade para fazer o bem. Elas querem primeiro se sentir motivadas, reconhecidas ou confortáveis. Mas a maturidade espiritual nos ensina que o certo vem antes do sentimento. Quando escolhemos fazer o que é correto, mesmo sem vontade, o coração acaba sendo alinhado depois. O caráter é formado nessas decisões invisíveis. É ali que aprendemos a obedecer não por emoção, mas por convicção. Esse tipo de vida gera paz interior e constrói uma história que pode ser respeitada. Quando você decide servir, mesmo quando ninguém está olhando, Deus vê, e Ele honra aqueles que escolhem o amor acima do próprio conforto. Se você entende que servir é uma escolha diária, escreva "Senhor, guia meus passos" nos comentários. Há momentos em que a fé precisa sair das palavras e ganhar forma nas atitudes. A história do bom samaritano nos confronta profundamente. Um homem ferido, esquecido à beira do caminho, foi visto por muitos. Alguns até poderiam ter feito orações bonitas por ele, mas seguiram adiante. Apenas um decidiu parar, se aproximar e agir com misericórdia. Orar é essencial. A oração é preciosa e poderosa, mas há situações em que a resposta de Deus passa pelas nossas mãos. A fé verdadeira não se limita ao discurso. Ela se manifesta quando nos aproximamos da dor do outro e fazemos o que o amor exige. Às vezes, servir é interromper a própria agenda. Outras vezes é oferecer cuidado, escuta, ajuda prática. A palavra nos lembra que a fé, quando não é acompanhada de obras, torna-se vazia. Isso não diminui a oração, pelo contrário, amplia seu alcance. Em certas estações da vida, a oração mais forte é aquela que se traduz em gestos: ajudar, carregar, visitar, ouvir e cuidar. Servir pode trazer inconveniências, pode custar tempo, conforto e até orgulho, pode gerar mal-entendidos. Ainda assim, Jesus escolheu servir até nos momentos mais difíceis. Ele não se afastou da dor, ele entrou nela. E é isso que torna o serviço santo. Quando servimos pessoas, estamos servindo ao próprio Cristo. Que nossa fé seja viva, que ela tenha mãos que levantam, palavras que curam e decisões que refletem o coração de Deus. Se você deseja uma fé viva e prática, escreva "Minha fé se move" nos comentários. Existe algo profundamente sagrado no ato de servir. Muitas vezes pensamos que servir a Deus acontece apenas em momentos espirituais, em ambientes religiosos ou em grandes ações visíveis.
Mas Jesus nos ensina que o serviço mais santo muitas vezes acontece nas coisas simples e silenciosas do dia a dia. Quando você alimenta alguém com fome, quando oferece ajuda a quem está cansado, quando acolhe alguém que se sente sozinho, o céu observa. Jesus deixa claro que ele se identifica com os pequenos, com os esquecidos, com aqueles que o mundo ignora. O que fazemos a eles, fazemos ao próprio Cristo. Essa verdade muda completamente a forma como tratamos as pessoas. Cada encontro passa a ter valor eterno. Cada gesto de cuidado se transforma em adoração. Servir deixa de ser obrigação e se torna honra. Você começa a perceber o rosto de Jesus em pessoas comuns, em situações simples, em necessidades discretas. Se você tem se sentido distante de Deus, talvez o caminho de volta seja mais simples do que imagina. Comece amando quem está à sua frente. Comece servindo onde você está. O Senhor se revela no meio do caminho, enquanto obedecemos. Quando entendemos isso, o coração muda, o olhar muda, a maneira de viver muda. Servir não é perder tempo, é investir naquilo que realmente importa. É permitir que a presença de Deus flua através de você para tocar outras vidas. Se você crê que servir pessoas é servir a Jesus, escreva "Eu sirvo a Cristo" nos comentários. Nada em você foi criado por acaso. Cada dom, cada habilidade, cada capacidade que Deus colocou em suas mãos carrega um propósito maior do que apenas benefício pessoal. A palavra nos lembra que aquilo que recebemos não é apenas para nós, mas para abençoar outras pessoas. Somos administradores da graça de Deus, e essa graça se manifesta quando compartilhamos o que temos. Talvez você pense que seus dons são pequenos demais, simples demais ou comuns demais. Mas Deus nunca desperdiça nada. Um dom usado com amor se torna instrumento de cura, restauração e esperança. Quando você escolhe servir com aquilo que tem, mesmo que pareça pouco, Deus multiplica o impacto. Servir também exige cuidado com o coração. É possível fazer o bem e ainda assim permitir que o orgulho se infiltre. Por isso, precisamos pedir ao Senhor que nos ensine a servir com alegria, sem buscar reconhecimento, sem contabilizar esforços, sem esperar aplausos. O verdadeiro serviço nasce de um coração rendido. Haverá dias em que o cansaço vai aparecer, momentos em que a gratidão não virá. Ainda assim, o Senhor vê cada gesto invisível. Ele fortalece aqueles que não desistem de fazer o bem. No tempo certo, aquilo que foi semeado em amor produzirá frutos. Que você não enterre aquilo que Deus lhe confiou. Que seus dons encontrem pessoas. Que sua vida se torne um canal da graça divina. Se você quer usar seus dons para a glória de Deus, escreva "Eis-me aqui, Senhor" nos comentários. Servir não significa que tudo será fácil. Há momentos em que o bem parece não ser reconhecido e o esforço parece invisível. Nessas horas, o coração pode se cansar. Por isso, Deus nos alerta a não desistirmos de fazer o bem. O desgaste pode até chegar, mas a frieza não pode permanecer. O perigo não está em se cansar fisicamente, mas em permitir que o amor se apague. Quando isso acontece, o serviço perde sua essência. Por isso, precisamos aprender a servir conectados à fonte certa. A força para continuar não vem das pessoas, vem de Deus. Há uma colheita preparada para aqueles que permanecem firmes. Nem sempre ela é imediata, nem sempre é visível, mas ela é certa. Cada atitude feita em amor carrega uma semente. No tempo determinado pelo Senhor, essas sementes florescem. Servir também é proteger o coração da comparação. Cada pessoa tem um chamado, um ritmo e uma estação. Quando servimos para competir, perdemos a alegria. Quando servimos por amor, encontramos descanso, mesmo no meio do esforço. Que em 2026 você não permita que o cansaço roube sua sensibilidade. Que seu coração continue aquecido, disposto e aberto. Que o amor permaneça sendo a motivação principal de tudo o que você faz. Se você decide não desistir de fazer o bem, escreva "Não vou desistir" nos comentários.
Chegar a um novo ano é mais do que virar uma página do calendário. É uma oportunidade de entrega. Quando colocamos nossos planos diante de Deus, reconhecemos que não queremos caminhar sozinhos. Entregamos agendas, sonhos, metas e expectativas, confiando que o Senhor sabe exatamente o que é melhor para nós. Consagrar o ano é dizer: Deus, guia meus passos. É permitir que Ele organize nossos dias, direcione nossas escolhas e alinhe nossos desejos com a vontade dEle. Um ano consagrado não é necessariamente um ano sem lutas, mas é um ano com propósito, direção e presença. Quando escolhemos servir, abrimos espaço para que Deus nos conduza às boas obras que Ele já preparou. Nada é por acaso. Cada encontro, cada oportunidade de ajudar, cada necessidade percebida pode ser um convite divino para agir em amor. Que ao final de cada dia você possa fazer uma pergunta simples, mas transformadora: quem eu abençoei hoje? Essa pergunta muda a forma como vivemos e nos mantém sensíveis à voz de Deus. Que 2026 seja um ano marcado não apenas por conquistas pessoais, mas por vidas tocadas através de você. Um ano em que seu caminho se pareça cada vez mais com o caminho de Jesus. Se você entrega seus planos nas mãos de Deus, escreva: "Nas tuas mãos, Senhor", nos comentários. Pai amoroso e gracioso, nós te agradecemos por este novo começo. Obrigado por nos conceder mais um ano e mais uma oportunidade de viver segundo o teu coração. Hoje nos colocamos diante de ti com humildade, reconhecendo que precisamos da tua direção em cada passo. Queremos que nossa vida se pareça com a de Jesus. Ensina-nos a viver com propósito, com bondade e com um coração disposto a servir. Que 2026 não seja definido apenas pelo que vamos conquistar, mas principalmente pelo amor que vamos repartir. Coloque em nós um desejo renovado de valorizar pessoas, de enxergar cada vida como preciosa aos teus olhos. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes em que pensamos apenas em nós mesmos, pelas vezes em que esperamos reconhecimento antes de obedecer. Hoje escolhemos um caminho diferente. Escolhemos o caráter acima do conforto. Escolhemos fazer o que é certo, mesmo quando nossas emoções não acompanham. Espírito Santo, torna-nos sensíveis. Não nos permita viver distraídos. Abre nossos olhos para perceber quem está cansado, ferido ou esquecido. Dá-nos coragem para agir com amor, mesmo quando isso exige renúncia. Que nossa fé não seja apenas falada, mas vivida em atitudes que glorificam o teu nome. Jesus, lembra-nos todos os dias que, quando servimos pessoas, estamos servindo a Ti. Que essa verdade transforme nossa maneira de amar, de ajudar e de nos relacionar. Usa nossos dons, nosso tempo e nossa vida para a Tua glória. Entramos em 2026 com um coração disponível. Que tudo que fizermos reflita quem Tu és. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Se essa oração representa o desejo do seu coração, escreva "Amém, eu recebo" nos comentários e declare um ano guiado por Deus.